bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Empreender Brasil, uma parceria com o Sebrae Nacional. Aqui, como vocês bem sabem, eu trago algum empreendedor ou uma empreendedora de alguma região deste país para que vocês também consigam se inspirar nesse negócio que, de alguma maneira, impacta a realidade dos brasileiros. Eu estou aqui hoje com a Isa, essa mulher fenomenal. Ela que começou como professora, é chefe de cozinha, pesquisadora da cultura alimentar brasileira, estudante de antropologia na Universidade Federal da Bahia. Ela tem muita coisa para falar aqui, hein, Isa? Parabéns pelo seu trabalho. Que trabalho incrível. Quanta coisa você já fez nessa vida, hein? Não é muito. Boa tarde. Boa tarde. Aqui, ó, o Empretec também foi o grande pontapé inicial para sua virada de chave na sua carreira como chefe de cozinha. Você também é consultora e também eu vi aqui, você me mandou várias imagens. Olha, gente, eu fiquei com água na boca. Olha isso aqui. Que comida boa é essa? Tá aparecendo para você aí? O que é isso aqui, Isa? Conta pra gente. Esse é um peixe assado. Essas folhas, essas flores que a gente tem aí são punks que a gente tem aqui no território, com um molho romesco, que é um molho de tomate com pimentão. Nossa, eu fiquei morrendo de vontade de comer isso daí, porque minha avó cozinhava muito bem, minha mãe cozinha muito bem. Mas, Isa, antes da gente entrar na pauta, as pessoas gostam de quebrar o gelo, saber quem é a Isa por detrás do crachá. Já adiantei um pouco aqui que você foi professora, você foi chefe de cozinha. Conta um pouquinho pra gente o que torna a Isa que é hoje. Então, eu falo que a gastronomia me salvou, né? Eu era professora de uma escola de comunidade rural, vim morar em Trancoso e não consegui sala de aula para dar aula, então eu me tornei cozinheira. Sou formada por uma carreira escola do Senac. Só que o conhecimento da carreira escola foi pouco e eu comecei a migrar para São Paulo para ir concluindo o meu currículo como cozinheira. Aqui no território, eu sempre atendi um público de elite. Então, esse público ele sempre exigiu muito que eu estudasse, que eu praticasse. E então, eu fui estudando, são 20 anos já nessa carreira, né, como cozinheira. E como pesquisadora, eu estou desde 2018, né? Eu faço o estudo da cultura alimentar daqui, do território de Porto Seguro, porque a gente não tem o conhecimento da cozinha daqui, então a gente conhece, a maioria dos lugares que a gente viaja, a gente conhece pela comida, e Porto Seguro a gente não tem essa ciência, né? Então, eu comecei a fazer esse estudo, lancei um e-book que tem algumas receitas e alguns resultados dessa pesquisa, e é isso. E quais foram os resultados dessa pesquisa? Assim, o que vocês concluíram? Quais são os pontos Então, principais que você pode destacar? o resultado que eu cheguei é que a cultura alimentar daqui, ela realmente sofreu um apagamento histórico, né? Então, ela ainda é viva dentro da tarifa de pescadores, junto com os pescadores e nas cozinheiras de feira. Mas, na comunidade em si, tradicional, ela foi sofrendo um apagamento. Por conta mesmo da migração, de outras pessoas vindo, são 500 anos já, né? Então, assim, a nossa cultura alimentar, ela foi sendo substituída pela cozinha de quem vinha. Então, esse estudo, eu comecei a fazer ele a partir da Carta de Caminha, onde ele relata como que era a alimentação quando eles chegaram, as caravelas chegou aqui. Então, ele fala que os indígenas, eles eram bonitos e fortes, mas que eles não comiam açúcar e nem comia da comida que eles trouxeram. Eles se alimentavam de coisas do mar, de caças e de frutas e daquelas raízes estranhas, que era a mandioca. Daquelas raízes estranhas, que era a mandioca. Eu amo mandioca. Então, é a rainha, né? A mãe da nossa cultura alimentar, né? Sim, e como que as pessoas podem baixar esse e-book? Pelo seu Instagram? Tem algum link lá? Então, no meu Instagram tem um link, ele está sendo vendido pelo Hotmart,
né? Porque eu tenho um projeto de pesquisa que eu preciso alimentar, eu não tenho patrocínio, então o meu patrocínio é as pessoas que vai comprando o meu e-book e eu vou conseguindo ir viajando para outros territórios aqui dentro da região para continuar a minha pesquisa. Pessoal, sigam aqui, @manjar_ancestral. Chefe de cozinha, pesquisadora, mentora, consultora, é muita coisa. Agora, essa virada de chave, Isa, de se tornar, eu não sei, você era professora do que exatamente? Para sair. Eu fazia licenciatura em biologia pela UNEB, pela estadual aqui da Bahia. Para sair dessa área que você exercia, para migrar para ser uma chefe de cozinha, para se tornar uma empreendedora que você é hoje, não deve ter sido fácil, e aqui a gente fala a realidade, né? Aqui a gente sabe que o empreendedorismo não é para qualquer um, a gente sabe que o empreendedorismo muitas vezes é um meio de sobrevivência de muitos brasileiros que não encontram alternativas no trabalho CLT, ou muitas vezes mulheres que tentam se recolocar no mercado após uma gravidez, por exemplo, elas têm que se reinventar. O que significa para você essa palavrinha empreendedorismo dentro dessa realidade que você vive? Olha, o empreendedorismo, eu digo assim, para qualquer pessoa que empreende, ele tem que estudar o tempo inteiro, ele tem que inovar, não adianta você ficar estacionado, você ter um produto, você ter um produto de marca, e você estacionar, não acompanhar o mercado, né? Eu, como cozinheira, como eu falei, eu fiz um curso básico da cozinha clássica, e a minha necessidade de atendimento do meu público era algo a mais. Então, o que é que eu fazia? Eu fui buscar parceria no Sebrae para eu fazer cursos mesmo, porque tinha cursos, eu fiz o Canva, eu fiz gestão financeira, agora eu me inscrevi em um de inteligência artificial, né? Então, por mais que tivesse um atendimento direto ao meu público, que é um público que é bem seleto, eu precisava ter esses conhecimentos, tanto de gestão, né, porque eu vendo o meu produto, é meu serviço, e eu também sou um produto de marca, que é a Isa Souza, o Manjar Ancestral é um produto de marca. Então, se eu não tiver o tempo inteiro inovando, buscando melhorias, parceria com o Sebrae, eu não consigo ir evoluindo. Então, não adianta o empreendedor ele abrir o MEI, ele fazer a primeira capacitação e ele não continuar se capacitando, porque ele vai ficando para trás, realmente, o mercado muda muito. Sim, eu vou abrir aqui agora, Isa, algumas imagens. Aqui onde que é? Eu achei diferente essa imagem também aqui. Onde você estava indo? O que é aqui? Aí eu estava indo trabalhar, eu era chefe de cozinha num restaurante na Praia do Espelho, e saía o Vale dos Búfalos no mês de janeiro, quando chega as águas do Rio Doce, e ele fica alagado. Então a estrada vira um rio só, e para você atravessar, você precisa passar de canoa. Hoje não, porque teve um serviço que a prefeitura fez, subiu a estrada. Mas a água, quando vem, ela pede passagem, então ela derruba tudo, ela leva tudo embora. E aí, para a gente atravessar esse percurso, precisa ser de canoa. Nossa. Vou pegar outra imagem aqui, que também eu selecionei dentro de tudo que você mandou aqui. Tem uns pratos bem diferentes também. O que é isso aqui? Isso aí é um cuscuz de tapioca com coco, que é da cozinha patrimonial, né, da cozinha afro-indígena. Que delícia! Muito bom. Você disse que começou como professora, depois você como chefe de cozinha. Como que são essas mentorias que você dá, essas consultorias? Fala um pouquinho também sobre esse trabalho que você faz, já que você tem tanto repertório também, não só da comida em si, mas de toda a história, né? Porque você também é uma pesquisadora. Então, a consultoria que eu ofereço hoje para o dono do negócio buscar uma identidade para o negócio dele. A gente vê hoje aí no mercado gastronômico
eu posso dizer assim, uma usurpação de cultura alimentar. Então, um restaurante grande, ele vem, ele quer vender, quer inovar, quer um produto novo, ele vai para um território quilombola ou indígena, ele vai lá, aprende essa receita, volta para o restaurante dela, replica ela, mas ele não sabe contar a história daquele prato. Então, qual é o meu projeto como chefe de cozinha e pesquisadora para essa comunidade que estão nesses territórios? É ir para lá, ensinar eles a fazer a gestão do negócio deles e eles contarem a história do território deles através da comida que eles vendem, entendeu? Então, é uma forma de eles captarem recurso para a comunidade, vendendo a própria comida ali do território, e também proteger esse território da usurpação desses saberes, porque são deles, entendeu? Então, a gente tem um restaurante muito famoso que vai para o Xingu e pega uma técnica de preparo que é o berarubô, e é um preparo indígena de um peixe, mas quando chega no restaurante, ele não tem todo aquele processo, ele não tem como reproduzir aquilo ali, mas ele usa o nome, usa o peixe, usa a folha de bananeira e usa a farinha de goma, cria uma outra receita, uma outra técnica de preparo e vende aquilo como berarubô. E aí, o que é que eu falo que acontece? Acontece um apagamento cultural. O que é o apagamento cultural? Quem comer aquilo ali vai achar que aquilo ali é da cultura dos indígenas, e não é. Teve um estrela Michelin agora que criou um prato chamado muqueca, mas é leite de coco com peixe cozido no vapor, servido num prato de louça branca, um prato completamente branco. E ainda tem assim no chamado do prato, um prato leve, suave, sem a tinta do dendê. O dendê é cultura. O dendê ele é a cultura do povo baiano, é a cultura do povo de diáspora africana. Sim. E o que é mais desafiador dentro desse seu trabalho, né, de visitar esses territórios para fazer as pessoas contarem essas histórias, para evitar o apagamento dessa história, que é muitas vezes distorcida, não só na Bahia, né, mas em todo o Brasil. As pessoas não sabem a história do seu próprio país, que dirá da comida. Eu falo que o brasileiro ele não aprendeu a comer o Brasil, né? Porque a gente ainda tem aquela síndrome de colonizado. O que é a síndrome de colonizado? O Brasil ele é novo como se diz, ele saiu da colonização tem poucos anos, então 30 e poucos anos. Então a gente ainda está aprendendo a se conhecer. E a gente ainda não tem orgulho da nossa cultura alimentar. Por quê? Porque a nossa cultura alimentar, esteticamente, para quem está acostumado a comer a comida minimalista da cozinha francesa, eles acham que a nossa cozinha é feia, né? Eles acham, as pessoas acham que a nossa cozinha é feia. E quando eles vêm e pegam e modifica e coloca isso em miniaturas, né? E modifica o nome, muda todo o contexto histórico, o que é que acontece? Vai se modificando toda a cultura desse território. Quando eu falo que o brasileiro não aprendeu a comer o Brasil ele é extenso em território. Ele tem muita terra e também a gente tem muitos sabores em cada território. E a gente ainda não conhece, né? A gente ainda não conhece. Então, assim, eu viajo muito e quando eu viajo fazendo cozinha show ou palestra em algum lugar, o primeiro lugar que eu vou comer é a feira para conhecer a comida local, conhecer os locais, os insumos. Então, a gente não tem esse hábito de fazer isso no Brasil. Quando a gente viaja aqui no Brasil, a gente vai para o restaurante instagramável. E o restaurante instagramável, ele vende o quê? Ele vende risoto. Eu nunca vi uma cisma que as pessoas têm com risoto, né? Então, vem para aqui, para nosso território, que a gente tem um prato que é muito rico, que é o arroz de pescador, que é um arroz com frutos do mar, mas o povo chama ele de paeja, porque se falar que é um arroz de pescador, as pessoas não compram, entendeu? Caramba! A técnica de preparo é completamente diferente da paeja, porque a paeja ela tem um arroz específico, que é o arroz bomba, ele tem uma técnica chamada socarrá, que ele vai gruda ali no fundo, então aquilo ali faz parte do prato, entendeu? Só que se você falar
que esse prato é um prato tradicional daqui do território, as pessoas não querem, ele fica lá no cardápio. Triste saber disso, hein? Muito triste. Porque, na verdade, a pessoa, ela associa paella, ou paella, né, como se diz, ao quê? Ao estrangeirismo. Então, ela prefere se identificar com o que é de fora do que o que é nacional. Agora, conta um pouquinho pra gente. Olha, tem umas fotos muito legais suas também aqui, trabalhando aqui. Olha só, que coisa legal, né? Fazendo o preparo aqui da comida. Isso aí foi numa cozinha show que eu fiz em Pirinópolis, que eu fui falar sobre a cozinha indígena aqui do nosso território. Então, eu fiz aí um prato afro-indígena, que é a fusão da cozinha indígena pataxó com a cozinha africana, que é uma cozinha riquíssima que a gente tem aqui, que ela está no gosto popular das pessoas do território, mas ela não chegou ainda nos restaurantes. Então, nesse dia aí, eu fiz uma costelinha de porco com um barbecue de tamarindo com cachaça e servi com um purê de inhame. Nossa Senhora, imagina eu comer uma comida Isso, sua aí. isso é alta gastronomia, usando os insumos e as técnicas que a gente tem aqui. E aqui você está dando palestra, certo? Esse aí é Cozinha Show, num festival que teve aqui na Costa do Descobrimento, lá na cidade histórica, também foi falando sobre a cozinha afro-indígena, que eu defendo essa cozinha, que você vê falar sobre afro-brasileira. A cozinha afro-brasileira. A cozinha afro-brasileira, ela entra a cozinha indígena, a cozinha de diáspora africana, a cozinha portuguesa e a espanhola, né? A cozinha afro-indígena não, é a cozinha que aconteceu dentro de todo o território nacional antes da colônia portuguesa se instalar aqui, foram 300 anos antes. E essa cozinha ela foi jogada para debaixo do tapete. Então, eu venho falando sobre essa cozinha, que é uma cozinha dos indígenas com os africanos. Olha, eu sou uma pessoa que viajo muito também, mas agora eu vou reparar muito mais, quando eu for viajar, em conhecer as feiras primeiro, antes de ir num restaurante. Porque, de fato, a gente acha que está conhecendo um determinado lugar e não está conhecendo um determinado lugar. Você está fazendo o mesmo, né? Você procura os restaurantes, você olha o prato lá, eles colocam uns nomes que são mais bonitos, que podem ser instagramável, como você... E a gente fica fortalecendo esse apagamento da nossa história, da nossa jornada de 500 anos. Agora, o arroz e feijão, que eu agora também tenho essa curiosidade. Esse famoso arroz e feijão brasileiro é conhecido como arroz e o feijão. Arroz e feijão. Da onde veio essa popularidade que do sul ao norte, do norte ao nordeste, é muito comum o arroz e o feijão na comida, no prato do brasileiro? Eu falo que o arroz e feijão aqui, para a maioria de nós, aqui é norte, nordeste, sudeste, não tanto no norte, porque o feijão com arroz do nortista é o açaí com a tapioca, né? Eles lá, o açaí com a tapioca é a base da cultura alimentar deles. Eu falo que o arroz e o feijão, ele ficou forte na nossa cultura alimentar justamente por conta dessa invasão de cultura alimentar de outros povos, né? Porque o arroz, ele é africano, né? Que é o arroz vermelho, ele é africano. E o feijão também. Então, a gente tem o hábito de comer porque o feijão e arroz era produzido pelos africanos. Era uma comida de senzala, entendeu? Eles falam que é uma comida de pobre, por isso que você vai... Eu cozinhei muitos anos para milionários, eles não comem feijão com arroz. Não comem. Quem comia feijão com arroz era funcionário e criança. E as babás, mas eles mesmos não comiam, entendeu? Por quê? Porque o feijão com arroz, eu não sei se você está vendo aí, acompanhando nos últimos tempos, uma campanha contra o feijão com arroz, que eles falam que o feijão com arroz é ração de pobre, entendeu? Não sei de onde que tiraram isso, mas isso eu falo que é o racismo alimentar, porque quando você assume que come feijão com arroz, você está assinando um atestado de que você não tem poder aquisitivo para acessar outros alimentos. Então, você não faz parte daquele grupo seleto que não come feijão com arroz.
Porque, infelizmente, a gente vive isso no Brasil. A gente vive isso. Feijão com arroz é a base da nossa cultura alimentar, né? Da maioria das famílias dos brasileiros, o cuscuz também. Só que se você falar que come feijão com arroz, você está assinando um atestado de pobreza. E você não tem acesso a outros alimentos que são eurocêntricos. Porque o interessante é você dizer que você come risoto, que você come foie gras, que você come caviar, mesmo sem nunca ter passado na sua mesa. E é uma das combinações nutricionais melhores que existem, o arroz e o feijão. Então, a gente agora teve a nossa cartilha, né, da nossa cultura alimentar, que foi publicada, se eu não me engano, no início do mês, não foi no final do ano, que o arroz com feijão, ele é considerado, né, o prato de maior teor nutricional de todos os alimentos que a gente tem, entendeu? E aí vem agora essa onda aí das pessoas dizerem que não, que feijão com arroz é ração para pobre. Isso é uma tristeza muito profunda, de uma ignorância muito grande, né? E eu falo que é de preconceito mesmo, preconceito. Porque se a comida ela é considerada de pobre, ela tem que estar distante da mesa da classe média e da classe alta. Então, a alimentação, ela entra numa briga, numa luta de classe de frente. É uma luta de classes, realmente. E eu amo arroz e feijão. Você se caracteriza, falar que come feijão com arroz e ovo, então, misericórdia, eu amo comer feijão com arroz e ovo estralado e com farinha. Entendeu? Eu adoro! Então, aí se você fala isso, pronto, carimbou até está de pobreza. E existe gente que é dessa forma, né? Sim. Agora, quais são os maiores desafios que você enfrentou nessa jornada empreendedora, Isa? Porque, como eu falei lá no comecinho, nosso programa é sobre empreendedorismo, muitas pessoas estão aqui para também se inspirar, né? O que você... quais foram os maiores desafios e por que você continua lutando, né? Contra esse apagamento da história, fazendo suas palestras, né? Viajando, conquistando lá os territórios, tentando ajudar, apoiar essas pessoas a contarem a história de fato, da onde surgiu aquela comida. Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu falo para mim, o maior desafio para mim sou eu mesmo, a minha cabeça. Porque, para nós, comunidade negra, são vários desafios, são vários, né? Tem o enfrentamento, que é o racismo, aí a pessoa não associar uma mulher negra que usa turbante, de um corpo mais avantajado, a ser uma pessoa que tem o currículo que eu tenho, ser uma pessoa que seja inteligente. Então, a gente já tem esse desmerecimento a partir daí. Quando você chega nos lugares que você começa a falar, começa a cozinhar, então as pessoas elas vão mudando aquela visão que ela tem, mas o que eu falo, o que a gente, de empreendedor negro, dentro desse nicho que eu estou, a dificuldade hoje é de incentivo financeiro, né? O incentivo financeiro, para a gente conseguir avançar, é muito difícil. É muito difícil. Porque eu até estava conversando com a Solange hoje, que eu falo que a gente tem muita dificuldade de conseguir recurso para conseguir avançar. Então, eu vou avançando de que forma? Eu faço uma rifa, agora eu entrei para o mercado de escritora, né? Eu estou escrevendo também um livro infantil, que uma editora me pediu. Eu já estou com a segunda fase da minha pesquisa, já terminando de redigir, para juntar e virar um livro físico. Então, eu vou criando meios de conseguir ir avançando. É fácil? Não é. Mas eu vou buscando meios, porque eu sempre estou buscando alguma coisa, inovando de alguma forma. Mas o maior entrave para o empreendedor hoje é ele conseguir recurso para ele se manter. Para ele se manter. Por quê? Se você tem um nicho, um produto único, para você conseguir avançar no mercado é muito difícil. Para você avançar no mercado é muito difícil. Se você varia a sua cartela de produto, se você tem muito produto, você tem que ter estoque. Aí já é difícil também. Se você não tem recurso, né? Eu falo que é ali um fundo de caixa para você conseguir se respirar, você desiste no meio da caminhada, porque a maioria dos empreendedores hoje, eles desistem antes do negócio completar 2 anos, que é quando ele vai começar a girar, entendeu? Porque são muitos desafios mesmo. Então, se você não respirar e falar assim, não, eu preciso empreender
mas eu também preciso ter uma outra renda, porque só empreendendo eu não vou conseguir. Aí, o maior erro do empreendedor hoje, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo super bem. O maior erro do empreendedor hoje, que eu falo, é não ter a conta da empresa separada da conta pessoal. O dinheiro entra para a empresa, começa a girar na empresa e ele tira para pagar as contas pessoais, sem entender que aquele dinheiro não é dele, entendeu? E aí a maioria cai das pernas mesmo, fica endividado. Então, assim, eu digo que o maior desafio para um empreendedor é ter incentivo financeiro das instituições e ele mesmo, porque se ele não foca no que ele está fazendo, ele se perde no meio do caminho e vai embora. Isa, agora nosso tempo voou, que eu estou olhando aqui. Mensagens finais para a nossa audiência. Faça um convite para as pessoas seguirem você também. Gente, sigam @manjar_ancestral. Acompanhe o trabalho dessa mulher fantástica, que é uma chefe de cozinha, que, na verdade, foi uma chefe de cozinha, que agora ela está muito mais à frente de toda essa pesquisa, né? Dessa consultoria. Isa, faz a sua propaganda agora aqui para as pessoas te seguirem, te acompanharem, além da entrevista. Então, eu agora, a partir desse mês de julho, eu vou estar por aí pelo Brasil, circulando com o Manjar Ancestral, fazendo consultorias, parcerias com mulheres negras, de comunidades quilombolas, de restaurantes. Vocês conseguem acompanhar essa saga aí pelo Manjar Ancestral. Eu também tenho lá no meu perfil o link do meu e-book, que é uma forma que tem de financiar essas viagens, né? Também tem uma vaquinha online lá, para quem não quiser comprar o e-book, contribuir também. Eu digo que eu sou uma mulher do tempo, né? Uma mulher do mundo, então eu não consigo ficar muito tempo parada. Eu fiquei 1 ano e meio aí parada, só estudando, mas eu não dei muito conta, então não desistam. Empreender é bom, mas você precisa ter foco, você precisa estudar, né? E não pare no meio do caminho, não. A jornada é difícil, mas a gente rompe, a gente consegue. E peçam ajuda, viu? Peçam ajuda, porque ninguém vai para lugar nenhum sozinho. Exatamente. Eu acho que o pedir ajuda é fundamental nesse processo, porque vai ser preciso pedir ajuda várias e várias vezes. Isa, eu só tenho a agradecer, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu talento. Fiquei morrendo de vontade de experimentar. Gente, é tanta comida boa, é tanta cara boa que essa mulher faz uma. É sensacional. Parabéns mesmo. E eu vejo vocês, pessoal, no próximo episódio. Muito obrigada, Isa. Foi um prazer. Obrigada a você. Cheiro. Tchau, tchau. Cheiro.